de Minas Gerais. O senhor dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de saudar a iniciativa do CNJ de propiciar, de 2007, por aí, de estarmos discutindo os caminhos do processo judicial eletrônico. Situação essa que ficou sanada agora com esse momento que certamente vai ficar para a história. Essa ampliação do debate só vem a favorecer a todos, sobretudo com esse fórum de representação de todos aqueles que se compõem como os atores processuais. O meu ponto principal de abordagem que eu destaco em relação às comunicações eletrônicas é a defesa da prevalência do Diário Judicial Eletrônico sobre o portal de intimação para a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico. Eu consegui elencar diversas situações operacionais, processuais, que foram verificadas, que certamente vão convencer a todos de que não há menor segurança de se adotar dois sistemas para a comunicação de atos processuais, muito embora isso esteja preceituado na Lei 11.419. É bom que se diga que hoje, no momento atual que nós estamos vivendo, se revela de ampla complexidade em termos de regulamentação das práticas processuais por meio eletrônico. Isso porque nós temos 3 fontes legais que regulamentam o mesmo tema. Nós estamos falando do novo CPC, da Lei 11.419, que já tem 9 anos de uso, e de inúmeras normas hierárquicas e inferiores emanadas dos 91 tribunais que hoje operam cerca de 55 sistemas diferentes. Eu escrevi um livro em 2010, onde tive um trabalho de fazer uma pesquisa de campo e compilei todas as normas hierárquicas inferiores acerca das práticas processuais por meio eletrônico. Pasmem, senhores, que nós temos hoje cerca de mais ou menos umas 250 a 300 normas hierárquicas inferiores falando sobre práticas processuais. Então, quem atua em diversos tribunais passa agruras em relação a acompanhar esse tipo de regulamentação tão complexa da forma como se apresenta. E é importante que a gente contextualize, saber o seguinte: que momento é esse que nós estamos vivendo? Nós estamos no momento, 9 anos depois da implantação da Lei do Processo Eletrônico, em que nós temos cerca de 10% dos autos digitalizados. Ou seja, cerca de 13 milhões aproximadamente, já que se diz que nós temos hoje na Justiça Brasileira cerca de 103 milhões de autos judiciais tramitando. Ora, 9 anos, 10%. Temos que admitir que nós não temos ainda maturidade suficiente para poder apontar quais são os caminhos adequados, corretos, em relação às práticas processuais. Como já dizemos em outras oportunidades, o avião decolou e nós vamos ter que trocar a asa em pleno voo. E essa situação ela é muito crítica, sobretudo porque os próximos anos serão muito mais desafiadores. E eu destaco, por exemplo, o fato de São Paulo, em novembro do ano passado, ter começado a colocar em prática que todos os processos distribuídos no Tribunal de Justiça de São Paulo já serão natos digitais. Então, a mesma coisa aconteceu com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, saibam, senhores, que essas mudanças que estão acontecendo agora com o novo CPC é apenas uma marolinha. Porque o tsunami mesmo vai acontecer daqui a 2, 3 anos, porque nós vamos ter não 10%, mas 40% dos autos tramitando digitais. Aí nós vamos ter, certamente, muito mais maturidade para poder opinar sobre qualquer situação relacionada ao uso da tecnologia da informação nas práticas processuais do que nós temos hoje. E eu chamo a atenção desse fato justamente porque, quando se pensou em adotar o portal de intimações, e eu, naquela oportunidade, como presidente da Comissão de Tecnologia da Informação do Conselho Federal, tive a chance de conhecer o seu idealizador, que foi o ex-secretário-geral dessa casa, o doutor Sérgio Tejada, com quem eu tive a oportunidade de ver como é que funcionou a primeira experiência em relação a portal de intimação, que foi no Juizado Especial Federal de Rio Grande. Estou falando dos idos de 2006, 2007. Era impossível se atestar com certeza inequívoca que aquele sistema ia dar certo. Por quê? Simplesmente nós não tínhamos métricas, nós não tínhamos dados, nós não tínhamos nenhum tipo de referência que aquela metodologia que foi logo introduzida na lei
estaria sendo adequada quando se tratava de utilizar em tribunais que usam um processamento maciço de informação. Então, regulamentar tecnologia, colocar tecnologia da informação em lei é uma tarefa muito difícil, porque a tecnologia modifica todos os dias. Então, como é que era possível, de uma forma absoluta, taxativa, dizer esse é o melhor sistema, portal de intimações? Nós não tínhamos referência nenhuma disso. Ora, e se contrapormos essa situação em relação ao que os grandes tribunais do Brasil, aqueles que operam com grande volume de informação, optaram? Pega o exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Só se adota o Diário da Justiça eletrônico. Ponto. Final. Mais nada. Não há nenhuma outra complexidade de ritos processuais sistêmicos que não seja aquele mais próximo do que sempre se utilizou anos, décadas, e que todos aqueles atores processuais estão acostumados. Tem situações piores, como é o caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que adota uma solução híbrida. Para o juizado especial, para o PJE é uma forma, para outros sistemas são outra forma. Quer dizer, isso é o pior da situação, porque forma-se uma multiplicidade de critérios, de ritos, que, sinceramente, não se justifica. Por esse motivo, é que eu defendo que é papel do CNJ, como grande orientador das tendências, ou seja, do que pode ser adotado de melhor em relação às práticas processuais com o meio eletrônico, que oriente os tribunais para que eles apenas utilizem o DJE. Nada mais. Né? E aí eu chamo a atenção para o seguinte: caso se prospere, e oxalá que isso aconteça, o Diário da Justiça Eletrônico Nacional, como é que podemos pensar que essa possibilidade vai acontecer sem que, primeiro, na etapa inicial, todos os tribunais que ainda não utilizam o Diário da Justiça Eletrônico deixem de utilizar? Então tem que trabalhar nesse ponto. Todos os tribunais, e isso é uma solução de facílima implantação e de baixo custo, como já foi dito aqui anteriormente. Então, não há como colocar em prática o DJEN se não tivermos a orientação do CNJ para que todos os tribunais brasileiros utilizem o Diário da Justiça Eletrônica. Então, eu destaco um outro aspecto também muito interessante, é que o novo CPC, ele deu ampla prevalência para a utilização do Diário da Justiça Eletrônico, em detrimento do portal de intimações. Vejo que no artigo 205 fala que os despachos, as decisões, as sentenças e os acordos serão redigidos de acordo, datados e assinados pelos juízes. Entretanto, somente em uma oportunidade, no artigo 231, item 5, é que existe menção à utilização do portal de intimação, quando ali está preceituado que a consulta ao teor da citação à intimação ou o término do prazo para que a consulta se dê. Sempre quando se refere à consulta, se refere ao portal da intimação. Bom, na minha opinião, na minha modesta opinião, isso não precisa ser implantado, pois se já tivesse o Diário da Justiça Eletrônica, não é necessário fazer uma intimação em duplicidade, bastaria apenas um método único para que isso acontecesse. Se nós proliferarmos a utilização de sistemas de tramitação dos autos digitais com rotinas complexas de informática, senhores, nós vamos estar cada vez mais nos distanciando do CPC. Nós vamos estar nos aproximando, sabe do quê? Do CPS, do Código de Processo de Sistema, onde o que se determina as regras não é aquilo que está previsto em lei, mas sim as rotinas sistêmicas. Fiquem atentos para isso. Então, eu não vou ter tempo suficiente para poder apresentar, eu estou vendo que o meu tempo está com 1 minuto faltando. Eu destaquei 6 problemas operacionais graves do portal de intimações e elenquei cerca de aproximadamente 24 vantagens do Diário de Justiça Eletrônico. Eu me permito em fazer o encaminhamento a Vossas Excelências de um memorial circunstanciado a respeito, para que isso possa ser melhor analisado. O que eu gostaria apenas de finalizar a minha fala é que, dada a importância do exercício da cidadania que esse tribunal hoje nos favorece, é que a falta de intimação via DJE é extremamente danosa. A prerrogativa pode ser do advogado, mas o direito é do cidadão.
e ele não pode ficar prejudicado em relação a isso. Muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. Alexandre Ateniense, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, diretor de Direito Digital, e solicito que sim, por favor, encaminhe o memorial para o Conselho, para enriquecer, o que certamente irá enriquecer mais ainda o objeto de trabalho para a nossa reflexão. Doutor